na hora que tem o Evangelho no lar, eles estão preparando o ambiente, os espíritos superiores, porque eles já sabem que vai ser feito o Evangelho. Eles preparam o ambiente, enfermeiros, médicos. Por que vem enfermeiros, médicos? Porque, às vezes, um de nós estamos necessitando da parte espiritual para ser tratado em alguma questão que necessitamos. Então, vem a equipe. E também vem a equipe de faxineiros, vem a equipe toda que trabalha em áreas diferentes para nos auxiliar. Então, por isso que o Evangelho no lar é uma coisa séria, onde nós temos que espalhar o amor dentro do lar. O Evangelho no lar, ele funciona, mas não vamos ficar falando tanto do Evangelho no lar. Vamos apenas dar um pequeno resumo para vocês. O Evangelho no lar, ele é importante por isso que eu acabei de falar, e também é muito importante que no Evangelho a gente faça uma prece para iniciar, uma prece de 1 a 3 minutos no máximo, coloque as águas para fluidificar e embaixo dos copos os nomes. Faça uma leitura de no máximo 10, 20 minutos do Evangelho, comentários breves, se cada um quiser comentar, mas o Evangelho ele não serve para a gente apontar o erro que o outro está cometendo. Por exemplo, essa lição caiu para fulano de tal. Não, porque daí vira uma bagunça. Nós temos que comentar a lição que saiu e temos que fazer comentários breves, porque a espiritualidade ela tem hora, ela não pode ficar o tempo todo. Os nossos benfeitores espirituais, meus amigos, eles não ficam o tempo todo com a gente. Eles têm tarefa a fazer do outro lado. Eles têm trabalho. Eles trabalham em vários lugares de socorro, enfim. Então, não estamos o tempo todo com os nossos benfeitores espirituais do lado. E daí a espiritualidade depois ela faz a limpeza, prepara tudo, e depois que terminou a reunião do Evangelho, a espiritualidade ainda continua por um tempo e depois se recolhem. Então é importante que a gente fortaleça o Evangelho no lar, porque o Evangelho no lar ele transmite luz ao lar. Ele permite com que nós estejamos bem, né? Que nós estejamos fortalecidos pela parte espiritual. Então, o que é influência? O que é influência é aquilo que, se eu permito, o que eu quero dizer, o que é influência vai sair ali no Evangelho, muitas vezes, eles são recolhidos. Então, mas também temos que prestar atenção pela necessidade de sermos os verdadeiros, aqueles lá que são os discípulos de Jesus, aqueles que estão lá para ajudar. Então essa é a questão. Você está aqui, mas você não está aqui por acaso. Não está aqui nesse ambiente por acaso. É porque você tem uma missão ali com aquelas pessoas. Você não está com aquelas pessoas dentro daquela casa porque é um acaso.
O acaso não existe. Então, nós começamos a observar que as nossas devidas obrigações são de transformar a nós. E mais que isso, é a gente aprender a não fazer, ou melhor, não falar para o outro palavras que possam machucar o coração da pessoa. Porque muitas vezes pode ser a última vez que nós as vejamos. Não sabemos o dia de amanhã. Então, queridos, precisamos sempre sempre deixar os nossos queridos irmãos com palavras amorosas. Não podemos esquecer que o Evangelho é praticado com observação de nossos erros, de nossos acertos, porque no final do dia, quando já anoiteceu, a gente deveria fazer uma retrospectiva do nosso dia para analisar aonde eu acertei e aonde eu errei para que eu possa não cometer o mesmo erro. Então, nós seres humanos temos a mania de olhar só os erros, nós temos que olhar os acertos, não viver apenas apontando os erros, mas olhando aquilo que está bom e dando os parabéns, dando o bom incentivo para o ser humano, para que cada vez mais aquele ser que ali está faça melhor. É essa a questão, porque nós sabemos que é difícil acertar todas as vezes. Então, vamos observando o melhor que cada um de nós estamos fazendo para transmitir, para espalhar as boas práticas do Evangelho. Que nos dias de hoje nós estamos vendo fora do nosso lar, em outros lares, infelizmente, dói de falar, estamos vendo muita violência, muito descaso, muita falta de espiritualidade, de equilíbrio. Às vezes a violência tende da questão espiritual também atrapalhar, mas também nós somos responsáveis por aquilo que falamos e fazemos. E nós temos que nós temos que observar o que nós estamos fazendo para que a gente não faça, antes de fazer, pensar. E se eu estou sendo influenciado, se eu estou sendo, de algum modo, eu preciso começar a orar e fazer uma leitura, abrir o meu Evangelho, pedir forças para Deus, para Jesus, guiar o meu coração no bem. E que esses espíritos influenciadores, que são os espíritos negativos, que eles sejam recolhidos. E por isso que a necessidade de orarmos pelas trevas, para que eles possam adquirir luz e para que eles possam se arrepender do que eles estão fazendo ou do que eles fizeram, para que eles possam um dia, como outros que estiveram nas trevas e que se tornaram anjos de guarda, porque tem anjos de guarda que já estiveram nas trevas antes de serem anjos de guarda. Então, todo ser humano ou todo espírito que é negativo, que se encontra no mal, ele pode se converter para o bem, ele pode se transformar, mas isso depende muito da questão do espírito, querer se transformar, querer
observar. Então, ele precisa mudar pela conta dele.